Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Toda quinta-feira a gente recebe aqui nos estúdios Dr. Wander Weyden, médico cardiologista. Hoje iremos falar sobre crise hipertensiva. Dr. Wander, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama. É um prazer estar aqui novamente. E aí, crise hipertensiva é a mesma coisa de hipertensão ou não? Crise hipertensiva, Marcos, faz parte do contexto da hipertensão arterial, mas é uma entidade considerada uma entidade ou uma enfermidade diferente, no sentido de ter uma caracterização diferente. Nem todo paciente com hipertensão ele tem uma crise hipertensiva, né? Mas a crise hipertensiva costuma acometer ou aparecer pacientes que já estão ou já são hipertensos. A maioria dos pacientes que desenvolvem as crises hipertensivas já tem o diagnóstico prévio de hipertensão. E em que consistiria então essa crise hipertensiva? Na verdade, a crise hipertensiva é um termo que abriga ou que abrange dois outros termos que são talvez mais comumente utilizados na classe médica, que são urgência hipertensiva e emergência hipertensiva. E esses dois eles têm algumas características que se assemelham em comum, né? Portanto, e algumas características que são diferentes entre elas. Mas ambas constituem um grupo só, que é o grupo das crises hipertensivas, e são estudadas em conjunto e tratadas de modo parecido devido a um fato especial que eles têm em comum, que é a possibilidade de evolução para complicações graves em um curto espaço de tempo. Por isso, as crises hipertensivas, elas merecem a atenção dos médicos que se deparam com pacientes nessa situação. Existem várias definições, a literatura médica ela não é uniforme para definir o que é uma crise hipertensiva, o que é uma urgência ou emergência hipertensiva, mas na falta de uma denominação que seja única para o mundo inteiro, a gente aqui no Brasil se utiliza das definições da Diretriz Brasileira de Hipertensão, que foi publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E essa diretriz, ela define que a crise hipertensiva é dividida nessas duas, na urgência e na emergência, e a urgência hipertensiva seria, Marcos, uma situação em que você tem uma elevação aguda, rápida, da pressão arterial, em que a pressão mínima, ela fica pelo menos em 12, ou seja, você teria que estar com a pressão em 16/12, 17/12, 20/12, ela teria que estar a mínima, no mínimo, pelo menos em 12, para que você definisse a urgência hipertensiva, e isso associado à presença de sintomas. Então o paciente tem um sintoma, por exemplo, de falta de ar ou de dor no peito, associado a essa pressão de 20/12, ele poderia ser caracterizado como um paciente com urgência hipertensiva. Esse paciente, entretanto, ele, para ser urgência hipertensiva, ele precisa ser caracterizado ou confirmado que ele não possui nenhuma lesão de órgão naquele momento. O que seria essa lesão de órgão? Seria um agravamento da função de algum dos órgãos do nosso corpo e que põe em risco o próprio órgão ou até mesmo a vida do paciente. Porque isso, se tiver acontecido, o paciente nesse cenário ele já não tem mais uma urgência e sim uma emergência hipertensiva, e aí ele precisa ser tratado ainda mais rapidamente. Normalmente esses pacientes são levados para ser tratados em ambiente de UTI, porque a pressão ela precisa ser baixada em algumas poucas horas. Então o cenário da emergência hipertensiva é aquele em que o paciente apresenta sintomas, o paciente tem a pressão mínima pelo menos em 12, ou seja, daquele mesmo jeito que a gente falou das urgências, 16/12, 17/12, 20/12, mas além disso, além dele ter sintomas e dele ter a pressão mínima elevada, ele também apresenta uma lesão objetiva. O médico consegue diagnosticar algum problema adicional que mostra que algum dos órgãos dele está com algum problema, com mau funcionamento por conta dessa pressão. E aí os exemplos mais comuns são aqueles que a gente já conhece bastante. Por exemplo, o acidente vascular cerebral, tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico, eles aparecendo no contexto de um paciente com a pressão maior do que
a pressão mínima, né, maior do que 12, eles configuram uma emergência hipertensiva. O paciente tem que ser tratado agressivamente naquele momento para poder evitar maiores complicações. O paciente com infarto, por exemplo, nós já falamos diversas vezes aqui sobre infarto. Então, o paciente que chega com infarto, na maioria das vezes, na verdade, ele não chega com a pressão tão elevada assim. Ele chega com infarto e uma pressão 14/10. Então, não há desespero do médico de tentar baixar essa pressão tão agressivamente. Ele precisa tratar o infarto. No cenário em que o paciente apresenta um infarto e além do infarto ele está com a pressão de 21/13, por exemplo, se essa pressão mínima ela está muito elevada, então o médico tem que se preocupar duplamente. Primeiro pelo infarto e segundo pela pressão que está muito alta do paciente. Uma outra situação, que essa é bem frequente, pelo menos alguém já ouviu falar alguma vez na vida, conhece alguém que já teve, é a situação das mulheres gestantes que apresentam pré-eclâmpsia ou mesmo eclâmpsia. Quando essas mulheres apresentam um episódio de eclâmpsia, que é definido por essa pressão alta, mais edema, proteinúria, além disso, com a presença de convulsões. Se a paciente apresenta isso e a pressão dela alta, ela está no nível acima de 12, a gente considera isso como urgência hipertensiva. Para a vida da paciente, para a vida do bebê, é necessário que seja tratada essa pressão de uma maneira agressiva, de uma maneira rápida. Esse conjunto de enfermidades ou de doenças, a gente ainda tem outras, como edema agudo de pulmão, por exemplo, que é um cenário onde o pulmão se enche de líquido devido às altas pressões e o paciente sente um cansaço intenso, associado a suor frio, náuseas algumas vezes e uma espuma rosa que começa a sair pela boca. Nesses cenários, fica muito claro, fica muito óbvio que o paciente precisa ser tratado e tratado agressivamente. Entretanto, Marcos, esse não é o cenário mais comum, né? Eu sei que alguns de nossos ouvintes que estão em casa já estão se perguntando assim: eu tive um dia desse a pressão de 16/9 e estava com uma falta de ar ou com uma dor de cabeça. Isso era uma emergência, o médico não me botou na UTI. Na verdade, a gente gostaria de alertar para esse problema da urgência e emergência, que são problemas de saúde graves e que requerem um diagnóstico e tratamento, porque a vida do paciente de fato corre risco, mas ao mesmo tempo a gente também quer tranquilizar, mostrando que esses pacientes que são realmente sofrem, são acometidos dessas crises hipertensivas, eles são uma minoria. A maioria dos pacientes que tem elevações da PA não tem essas elevações a esses níveis e na verdade ele tem o que a gente chama de pseudocrises hipertensivas, mas na verdade eles têm elevações da pressão que não representam uma gravidade tão grande, pelo menos a curto prazo. Então, você, querido ouvinte ou querida ouvinte que está nos escutando agora, se você conhece alguém ou se você mesmo já teve a sua pressão em 15/10, em 16/9 e essa mínima ela não chegou a 12, mesmo que você tenha apresentado sintomas, a sua pressão ela não estava ameaçando a sua vida. A pressão, nesse nível de pressão, 15/9, 16/10, a pressão arterial ela não ameaça a saúde diretamente da gente. É óbvio que a gente precisaria investigar outras condições. Se o paciente apresenta essa pressão de 15/9, de 16/10, de 18/10 inclusive, mas ele está na vigência de um quadro de infarto, ele precisa ser tratado. Isso aí é uma coisa muito óbvia. Mas o que a gente menciona é que a elevação pura e simples da pressão para esses níveis, só pelo fato dela ser aguda, uma elevação rápida, para um nível que não seja a pressão mínima de 12, ela não configura um risco imediato do paciente. Então, o paciente nesse cenário ele não precisa necessariamente ir para a UTI, ele não está correndo um risco de vida e ele pode e deve ser tratado com um regime que a gente chama de ambulatorial. Ele precisa ser tratado com medicamentos, porque essas pressões, 16/9, 15/10, 14/9, 17/10, certo? Essas pressões, elas configuram um risco grande para o paciente, mas a longo prazo. O paciente não pode ficar com essa pressão durante 10 anos, durante 5 anos, porque isso é que de fato prejudica. Mas aguentar ou suportar ou passar 5 dias, 1 mês, 2 meses com elevações dessa pressão não configuram, via de regra, nenhum risco grave à vida do paciente. 7h30, estamos aqui hoje no quadro Check-up no Rádio com o médico cardiologista Dr. Wanderwey. Tem muita pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550.
Primeiro é bem interessante. Doutor, bom dia. Mito ou verdade? Quem começou a ser hipertenso antes dos 30 não chega aos 50 anos de idade? Ô Marcos, eu agradeço demais por essa pergunta. Eu ainda vou montar para trazer para cá depois um dos temas que é mitos ou verdades na cardiologia. Eu gosto demais dessa diferenciação desse foi tema. A Danúbia. Pois tá bom, Danúbia, agradeço demais a sua pergunta. Não é verdade. Não é verdade que quem teve pressão antes dos 30 não chega aos 50, a não ser que as pressões sejam constantemente elevadas, que o paciente não faça nenhuma das orientações médicas, coma uma dieta com muito sal, não tome nenhum remédio, não faça exercício físico, aí ele tem grandes chances de ter algum evento cardíaco ao longo de 20 anos, porque imagine, você teve uma pressão diagnosticada antes dos 30 anos, aos 50 você já tem 20 anos de histórico de hipertensão. Entretanto, o paciente que é bem tratado, ele faz o controle adequado da sua pressão arterial, pratica exercício físico para melhorar. Exercício físico melhora a pressão arterial, perda de peso melhora a pressão arterial. Então, se ele procura manter uma qualidade de vida saudável e toma as medicações que tenham sido recomendadas, isso passa a ser um mito, certo? Então, a gente não tem essa relação de que você tem um prazo de validade depois que você recebe o diagnóstico de hipertensão. Um fato apenas que a gente merece menção é o seguinte: a grande maioria dos pacientes, nós temos cerca de 1/3 da população adulta do país é hipertenso. Pode até não saber, mas é hipertenso. Mais de 90% desses pacientes que são hipertensos, eles descobrem a hipertensão entre os 30 e os 50 anos de idade, Marcos, que essa é a fase mais comum na qual os pacientes desenvolvem a hipertensão. E essa é a chamada hipertensão primária, que é aquela que existe porque existe mesmo. Você tem um pouco da genética, mais um pouco do seu ambiente, de comer muito sal, de não fazer atividade física, e isso resulta na pressão alta. Entretanto, os pacientes que têm pressão alta antes dos 30 e aqueles que descobrem a pressão alta pela primeira vez após os 50, eles precisam de uma investigação, eles merecem uma investigação adicional, porque algumas vezes essa pressão ela está relacionada ou está secundária a alguma outra condição. Vou dar um exemplo clássico comum: um problema na tireoide. Você tem um distúrbio na tireoide e esse distúrbio na tireoide é o que está provocando a hipertensão. Então, nesse cenário, você poderia apenas tratar a tireoide, curar o paciente da tireoide e, de quebra, ainda curar o paciente da hipertensão. Então, esses pacientes abaixo de 30 e acima de 50, eles podem, não quer dizer que todos são, mas eles podem ter uma pressão causada por um outro problema. E se você resolver esse outro problema, você também pode, de quebra, resolver a pressão alta. Outra pergunta aqui chegando, doutor Wander: a pressão do meu esposo vive oscilando. Ele toma remédio de pressão. Tem dia que está 10/13, outro dia 9/18. Ele só sente dor de cabeça. E aí, doutor Wander? Essas pressões que oscilam, na verdade o termo correto é a gente colocar a pressão maior na frente, então seria de 13/10 a 18/9. Essas pressões que oscilam, elas primeiro, a gente precisa saber se essas oscilações elas são dentro de uma faixa normal do paciente, porque o paciente ele não tem uma pressão única ao longo do dia e ao longo dos anos. Na verdade, essa pressão ela oscila a cada segundo, a cada instante que o coração bate. Então é normal que o paciente tenha, por exemplo, uma pressão, uma hora seja 12/8, outra hora seja 10/7, outra hora seja 11/6, isso é completamente normal. O que não está certo é essa pressão oscilar, mas sempre alta. Por exemplo, os dois números que ela nos mostrou aí são de pressões altas. Uma hora é 13/10, que é uma pressão alta, outra hora é 18/9, que também é uma pressão alta. O que isso requer, então? Provavelmente requer algum ajuste. Primeiro, requer uma confirmação de que a gente está diante de um caso em que as pressões estão, vamos dizer assim, rotineiramente elevadas. Para isso, a gente faz exames que medem com mais frequência a pressão arterial. Nós temos 2 exames que fazem isso: a medição residencial da PA e a medição ambulatorial da PA, que é aquela que você bota o aparelho e fica 24 horas com ele, porque esse é o melhor exame que dá pra gente uma definição, um panorama, vamos dizer assim, né? A gente tá no panorama 95, dá um panorama de como é a pressão do paciente. Nesse cenário, você tendo a confirmação de que o paciente tem as pressões altas ao longo do dia inteiro, aí você está autorizado e deve fazer isso, que é aumentar o remédio de pressão alta. Com relação à questão da dor de cabeça que ela falou, muita gente tem essa ideia, Marcos, de que a pressão alta causa dor de cabeça. O que a gente verifica, na verdade, é que na maior parte das vezes é o contrário que acontece.
o paciente sente a dor de cabeça, por quê? Porque não dormiu bem, porque se estressou, porque está cansado, porque tem dor de cabeça mesmo já de muito tempo, e em função de estar sentindo a dor, a gente já até comentou isso semana passada, o paciente tem uma descarga adrenérgica, solta muita adrenalina e isso eleva a pressão. Então, na maioria das vezes é o contrário que acontece, você tem uma dor e essa dor eleva a sua pressão arterial. Nosso ouvinte Pedro, do centro da cidade, ele quer saber o seguinte: quem tem hipertensão pode deixar algum dia de tomar o remédio ou sempre vai ter que usar? Marcos, agora, acho que agora eu entendi a pergunta. Quando ele fala, posso deixar um dia, podia ser assim, eu posso deixar hoje e depois amanhã voltar. Não é recomendado essas interrupções temporárias da medicação. Agora, o paciente, algumas vezes, de fato, ele pode vir a deixar de usar em definitivo a pressão arterial, mas isso, o remédio de pressão arterial, mas isso costuma acontecer nos casos em que a hipertensão ela está correlacionada a uma outra condição. Vou dizer para você e para o nosso ouvinte Pedro, uma das condições mais frequentes em que isso acontece, Marcos, é o paciente com obesidade mórbida. É aquele paciente, digamos, que pesa 140, 150 quilos e tem 1,5 m, 1,60 m de altura. Ele é bem mais pesado do que seria esperado para a sua altura, e aí em função da obesidade mórbida ele começa a desenvolver problemas como pressão alta e diabetes. Ele faz a cirurgia da redução de estômago, a cirurgia bariátrica, e depois disso ele deixa de precisar. Por quê? Porque esse paciente desenvolveu a pressão alta no contexto da obesidade mórbida. Outros pacientes, como a gente acabou de citar aqui, o paciente desenvolve hipertireoidismo, a tireoide começa a funcionar em excesso, começa a lançar seus hormônios, o corpo começa a ter um metabolismo acelerado e isso aumenta a pressão arterial. Você começa a tratar o hipertireoidismo, depois de algum tempo o paciente deixa de precisar da sua medicação. O paciente que tem pressão alta devido a uma condição de estresse crônica, ele tem um estresse, e em função disso a pressão dele está sempre elevada. Ele trata adequadamente a sua situação de estresse. Eu já tenho casos, embora não seja o comum, mas eu tenho casos de pacientes que deixaram de precisar da medicação apenas tratando adequadamente a sua situação de ansiedade e de estresse. Então isso pode acontecer, mas não é a regra. A regra é você começar e manter esse tratamento de longo prazo. Tem uma pergunta aqui, a nossa ouvinte diz o seguinte: olha, sai um pouco do contexto do tema, mas se for possível faça essa pergunta, doutor Wander. Tenho 41 anos de idade e já está fazendo alguns dias que sinto uma dor na barriga, do lado esquerdo, com incômodo debaixo da costela. Só que agora também sinto uma pulsação na barriga como se fosse batidas do coração. Queria saber o que pode ser e se tem a ver com problemas no coração e qual exame o senhor recomendaria que eu faça para descobrir o que tenho. Tem dia que dói muito, quando a dor passa, fica alguma coisa por baixo da costela, como se estivesse inchado. Estou muito preocupada, já fiz uma ultrassom, mas não deu nada. Não sei mais quem procurar, peço que me ajude, por favor. Tá bom, então, vamos tentar aqui. Deixa eu dizer, aparentemente, por essa descrição, não tem necessariamente uma correlação com o coração. Ela descreveu a idade, Marcos? 41 anos. 41 anos, né? Por essa descrição, não parece ter nenhuma correlação direta com o coração. Essa pulsação que ela sente no abdômen, ela não é comum, não é normal, não é frequente, mas ela pode acontecer em alguns pacientes. Eu mesmo, que estou falando com vocês aqui, de vez em quando eu tenho essa sensação da pulsação abdominal. Então é um sintoma que não indica necessariamente a existência de uma doença associada, e muito menos ela associada ao coração. Mas nesse cenário, no cenário de um paciente com dor abdominal, ela deve ser investigada. Como ela já fez uma ultrassonografia abdominal, eu acho que a recomendação inicial que eu faria é dela fazer uma avaliação médica ampla inicial, ou com um médico clínico geral, ou eventualmente, como ela está tratando de uma dor no abdômen, talvez um gastroenterologista pudesse ajudá-la a tentar determinar qual seria a fonte dessa dor, a origem dessa dor, e aí complementar a suspeita com alguns exames, né? Uma boa conversa com o médico, ela explicando como começa, como termina, o que é que acontece para essa dor aparecer, o que é que faz essa dor desaparecer, quando que ela está pior, quando que ela está melhor, há quanto tempo. E isso ajuda muito a gente a caracterizar o tipo da dor e a gente tentar, pelo menos, estreitar os exames para fazer. Porque se a gente, de fato, começar a solicitar todos os exames para um paciente com dor abdominal, o gasto é enorme, seja
particular, para plano de saúde ou pelo próprio SUS, o gasto é muito grande e a gente pode até estar perdendo tempo. Então, a sugestão que eu dou é que ela procure um médico para fazer uma boa conversa. Nesse caso aí, talvez um gastroenterologista pudesse ajudar, já que a dor é no abdômen, para ver se a gente acha uma origem dessa dor e tenta confirmar isso com algum exame diagnóstico. Aí nos exames tem muitos, tem tomografia de abdômen, tem ultrassom abdominal, tem a própria endoscopia, mas aí vai a critério do médico que vai fazer essa avaliação, definir qual seria o melhor exame. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. 7 horas.